Há algo que as pessoas estão perdendo entre todas as manchetes, todos os novos desenvolvimentos e teorias que estão por aí. Entre os palestrantes e comentaristas, as pessoas estão ignorando o fato de que Deus está no controle. Eventos recentes capturaram claramente os corações e mentes das pessoas, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo. Quero que você observe as reações das pessoas. Algumas se tornaram consumidas com pensamentos do tipo: e se isso acontecer? E se essa cadeia de eventos tivesse levado a isso? Outros se tornaram ainda mais ousados e apaixonados por suas crenças ideológicas, políticas e certamente por suas crenças religiosas. E há aqueles que estão passando tanto tempo ouvindo especialistas, podcasters, comentaristas de notícias e assim por diante. Entre esse grupo, você encontrará alguns que estão digerindo toda a teoria que encontram na internet, independentemente de ser plausível ou uma teoria conspiratória inventada. Mas eis o ponto. Como filhos de Deus, não devemos nos deixar consumir pelo que está acontecendo na nação ou no palco global. Não deixe isso consumir você. Sim, é bom e apropriado ter uma preocupação razoável, mas quero lembrá-lo de que Deus ainda é Deus. Jesus Cristo ainda está sentado no trono. Há muito barulho lá fora no mundo hoje, e os eventos recentes são uma clara indicação de duas coisas. Há uma batalha espiritual acontecendo no mundo hoje, e em segundo lugar, se você e eu não tomarmos cuidado, acabaremos colocando nossa confiança, nossa esperança em um homem ou em uma instituição, ou em um grupo ou partido, quando, na verdade, nossa confiança deve estar no Senhor. Com o estado atual das coisas, há muito com o que se preocupar em relação a quem governa o nosso país. Se nossa esperança está apenas no reino deste mundo, então temos toda a razão para estarmos assustados. Mas aqueles que pertencem a Cristo não precisam se preocupar. No entanto, o seguidor de Cristo deve lembrar que os reinos dos homens vêm e vão, mas o reino de Cristo é eterno. Homens e mulheres ocupam diversos cargos de poder neste mundo, mas há apenas um que está sentado no trono acima de todos os tronos. O Salmo 22:28 diz: pois o reino pertence ao Senhor, ele governa sobre as nações. Deus está em última análise no controle. Ele está no controle hoje, independentemente do que você leia nos jornais ou do que os comentaristas políticos digam. É importante colocar sua fé no Senhor e não temer. Agora veja por quê. Você liga as notícias e vê manchetes falando sobre assuntos globais, tensões crescendo entre este país e aquele país, agitação política e assim por diante. Quando você vê isso, lembre-se de que, independentemente do que aconteça, independentemente do que acontecer, Deus está, em última análise, no controle. No Salmo 46:1-3, a Bíblia diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus está certamente sempre pronto para ajudar em tempos de angústia, e assim como o salmista diz, quando os terremotos vêm, não devemos temer. Quando os montes se desmoronam no mar, não devemos temer. Por quê? Porque em Jesus temos uma torre forte, um refúgio seguro. Então, o que devemos temer? Como seres mortais, somos compreensivelmente míopes. Estamos tão focados no aqui e agora que esquecemos de considerar o panorama geral. Estamos tão consumidos por preocupações sobre nossa instabilidade política que perdemos o conforto concedido pela soberania inabalável de Deus. Lembre-se, antes de Deus escolher os descendentes de Abraão para seus propósitos especiais, Deus estava no controle. O Senhor era soberano quando Jacó e sua família buscaram alívio no Egito. Deus ainda estava no controle quando aquela família se transformou em uma nação, embora escravizada. Deus
estava no controle quando ele libertou Israel e a guiou para conquistar e habitar a terra de Canaã. Deus estava no controle no auge do poder de Israel sob o rei Davi e Salomão. E mesmo que possa ter parecido de outra forma, Deus estava no controle quando Israel e Judá foram esmagados e exilados pela Assíria e depois pela Babilônia. Deus ainda estava trabalhando quando a Babilônia caiu para o Império Medo-Persa. Deus estava no controle quando a Grécia se tornou a superpotência. Deus estava em seu trono para a ascensão e queda de Roma. Deus tem estado no controle e tem trabalhado de maneiras aparentemente misteriosas, mas sua vontade sempre foi realizada e sempre será realizada. Desde os dias de Roma, a Igreja do Senhor suportou todos os tipos de regimes e reinos terrenos. Muitos desses reinos são história antiga, mas a Igreja ainda permanece. Deus estava no controle quando a América se tornou uma nação. Ele está no controle hoje e estará no controle amanhã. Portanto, há eventos e condições atuais que ameaçam nos preocupar neste país, mas sempre que a dúvida começa, posso encontrar conforto e força em lembrar que sirvo ao Senhor que está no controle. Eu pertenço a um reino que não é definido por políticos e eleições, mas por um Salvador redentor e um Deus amoroso. Eu pertenço ao único reino que pode prometer perdão e vida eterna. É totalmente compreensível porque sentimos medo e ansiedade em relação às máquinas políticas deste mundo, seja no Brasil ou em outros lugares. Você pertence a um reino definido pela imperfeição e fraqueza. Você pertence a uma nação que pode ser, ou talvez seja, liderada pelos corruptos e cruéis. Você pertence a um país que um dia não existirá. Mas se você é cristão, então você também pertence a outro país, um que é perfeito, e você é cidadão de um reino governado pelo soberano perfeito e santo sobre todas as coisas. Agora, com isso em mente, talvez devêssemos lembrar e encontrar conforto nestas poderosas palavras escritas pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, 13 e 16, que dizem: Eu te dou uma ordem diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, será manifesta, o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja a honra e o domínio eterno. Em 1886, um pregador batista chamado Charles Spurgeon fez uma mensagem no Tabernáculo Metropolitano em Londres que intitulou Uma Verdade Instrutiva. Um dos principais pontos de seu sermão foi evitar toda segurança quanto ao presente, e ele concluiu este ponto com uma frase dizendo: segure tudo o que é terreno com uma mão frouxa, mas agarre as coisas eternas com uma pegada mortal. Spurgeon estava convencido, mesmo naqueles dias, de que as pessoas estavam segurando as coisas do mundo com muita força. Ele falou de posses preciosas que as pessoas levantavam bem alto para que todos vissem. Mas suas palavras asseguraram aos ouvintes que, assim como essas coisas são encontradas, elas podem ser facilmente perdidas. O apóstolo Paulo colocou desta forma em 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos para este mundo, e absolutamente nada podemos levar dele. Não importa o quanto seguramos as coisas da terra com mais ou menos força, inquestionavelmente não podemos levar nada conosco quando saímos deste mundo. A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e ainda assim buscamos formas de construir nossos portfólios financeiros cada vez mais. O livro de Provérbios nos diz para não trabalhar demais para ficar rico. E então, o escritor em Provérbios 23:5 pergunta: por que se fixar naquilo que é incerto? Porque de repente, ele desaparece.
pois certamente o dinheiro faz para si asas, como uma águia que voa para o céu. Embora a maioria das pessoas saiba que o dinheiro não é a resposta definitiva para muitos dos problemas da vida, tendemos a segurá-lo mais fortemente do que deveríamos e inclinamo-nos a pensar que ele pode, de alguma forma, resolver os momentos mais problemáticos da vida. Precisamos soltar nosso apego a tudo o que é terreno, porque tudo é temporal. Precisamos soltar nosso apego às nossas posses preciosas. Precisamos soltar nosso apego ao amor ao dinheiro. Precisamos soltar até mesmo nosso apego às pessoas que amamos. Mas precisamos apertar nosso apego a tudo que é eterno. Precisamos apertar nosso apego à leitura da palavra de Deus. Precisamos apertar nosso apego à oração. Precisamos apertar nosso apego ao nosso amor por Deus. Precisamos apertar nosso apego a Jesus Cristo e segurá-lo com uma pegada mortal, como se nossas vidas dependessem disso, porque nossas vidas eternas dependem disso. Portanto, queridos amigos, ao refletirmos sobre o controle soberano de Deus e a fragilidade das coisas terrenas, que possamos encontrar paz e firmeza na certeza de que, mesmo quando o mundo parece um turbilhão, nosso Deus eterno está sempre no comando. Em meio a todas as incertezas e mudanças, lembre-se de que a verdadeira segurança e esperança vem de nossa confiança em Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oremos juntos. Senhor Deus, agradecemos por Tua soberania e por Tua presença constante em nossas vidas. Em meio ao caos e às preocupações deste mundo, ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti e a confiar em Teu controle absoluto sobre todas as coisas. Dá-nos a coragem para soltar as coisas temporais e agarrar com firmeza a Tua verdade eterna. Que possamos viver com a certeza de que Tu és o nosso refúgio seguro e a nossa esperança inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Se este texto tocou seu coração e você acredita que outros também precisam dessa mensagem de esperança e firmeza, compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais reflexões e encorajamento diário. Juntos, vamos fortalecer nossa fé e encontrar paz na certeza de que Deus está no controle. Que Deus abençoe a todos nós.